Irmãos, quando o pastor Gustavo me convidou, eu falei, olha, eu estou numa fase meio esquisita. E Deus tem falado algumas coisas pesadas comigo. Ele falou, não tem problema. Já tem uns 2 meses, eu acho, né? Que nós estamos estudando numa célula que eu tenho na minha casa, sobre a palavra de Deus. E eu não vou dar uma palavra estrondiosa aqui hoje, eu vou falar simplesmente sobre o poder da palavra. Você crê no poder da palavra? E Deus tem falado muito conosco. Eu preparei uma série de estudos sobre a glória manifesta de Deus. Mas como eu me conheço, eu sabia que eu não ia conseguir falar sobre esse tema em pouco tempo, então eu não vou falar sobre isso. Mas, se eu não me engano, são 7 ou 8 palavras que nós estudamos ali na célula sobre o resgate de algumas coisas que eu acredito como igreja que nós estamos perdendo. E nós temos visto hoje a igreja sendo desacreditada pela sociedade. Nós temos visto a sociedade não valorizando o poder que a igreja tem. E eu queria trabalhar um pouco com os irmãos sobre uma passagem que está em Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, verso 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Diga, escandalizavam. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Para a gente entender um pouco esse texto aqui, a gente precisa ler um outro texto, que vai nos dar um complemento para a gente entender por que eles estavam escandalizados com Jesus. Então vai lá em Lucas, capítulo 4, verso 16. Amém? Amém? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Diga, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Até aqui. O verso 18 aí, então, ele tem uma particularidade que não tem lá em Marcos. E essa é a riqueza dos evangelhos. E eu quero falar aqui hoje sobre o poder manifesto da honra no meio da igreja. E eu vou dar uma outra tônica sobre essa palavra,
E eu queria muito que você abrisse o seu coração para aquilo que Deus tem para falar com você, amém? Coloque a sua mão no seu coração e diga: Senhor, eu estou aqui por tua causa. Por isso, fala comigo. Não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Há poder na tua palavra, e que a tua palavra possa nesta noite me libertar e me levar a uma nova vida, aonde eu seja praticante da tua palavra e não apenas ouvinte. Amém. É interessante essa passagem aqui, irmãos, e daqui saiu até um ditado popular, aquela expressão que talvez você já ouviu muitas pessoas dizer: santo de casa não faz milagre. É daqui que saiu. E quando a gente vê as pessoas então vendo Jesus lá em Marcos, quando a gente lê Marcos, a gente não consegue talvez entender porque que eles estavam escandalizados com Jesus. E eles começaram a perguntar de onde ele era, quem ele pensava que ele era, e foram lembrando talvez da infância de Jesus. Mas quando você vai para Lucas, você percebe que Jesus, alguém aqui já viu aquelas caixinhas de promessa? Aquela que você tira lá o versículo do dia e lê? Não tem nada disso aqui. A Bíblia fala lá em Lucas que Jesus pegou o pergaminho ali, porque naquela época não era uma Bíblia como essa nossa, era em livros. Ele mandou pegar o livro, e quando o assistente deu o livro para ele, ele procurou e achou a passagem que ele queria ler naquele momento. Então Jesus, ele não pegou a Bíblia, eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz, em momentos de muito desespero: Senhor, fala comigo hoje. Aí você abre a Bíblia, aí está lá falando de alguma coisa esquisita, você fala: não deu certo não. Fecha e vai e abre de novo, até sair numa que você acha que dá certo com o seu problema, né? Jesus não fez isso, irmãos. Ele foi procurando até chegar lá em Isaías, aonde diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E ele me ungiu para pregar boas novas, e ele me ungiu para trazer libertação aos cativos. Então Jesus, naquele momento, ele queria muito claramente dizer para aquele povo: olha, eu sou o Messias. Você pode dizer amém por isso? Amém. Ele não queria dizer outra coisa a não ser: eu sou o escolhido. Só que eles se escandalizaram com a presunção de Jesus. Eles começaram a lembrar então da infância de Jesus. E o que eles começaram a dizer então? Quem ele pensa que é? De onde ele vem? E aí Jesus acaba com a seguinte conclusão: o profeta não tem valor na sua própria casa. Não vai ser a tônica, embora eu já preguei essa palavra aqui com essa tônica, mas não é o que eu quero falar aqui hoje. Porque aquelas pessoas, elas estavam esperando um grande rei. Diga: grande rei. Diga: grande rei. Aquele povo esperava tanto por um grande rei que eles esperam até hoje. Porque Jesus não se enquadrou no perfil de um grande rei que eles esperavam. Eles esperavam tanto, e eles colocaram na cabeça deles uma visão, uma forma, uma idealização de um rei, que até hoje eles esperam esse rei. E é incrível como que nós, seres humanos, temos essa capacidade que nos foi dada por Deus de idealizar as coisas. Quantos de nós aqui, talvez quando chegou para essa igreja, você não teve uma imagem dessa igreja? Do pastor, da pastora, talvez dos líderes que te convidaram, você idealizou algo, e na sua cabeça você foi formando uma cena do que você esperava. Quantos aqui já se casaram? Amém. Diga amém. Amém. A gente idealiza ou não uma imagem para o nosso casamento? Alguns se frustram, né?
Mas outros são até surpreendidos, porque às vezes a imagem que ele tem foi tão pequena, e Deus surpreende ele. Mas nós formamos essa imagem. Nós vamos para um casamento dessa forma, nós vamos para a igreja dessa forma, você começa a fazer um curso, você idealiza o curso que você vai fazer, você vai visitar alguém, você idealiza aquele alguém. E não foi diferente com Jesus. Eles idealizaram um grande rei. Talvez na cabeça deles esse rei deveria vir vestido com uma veste real, com toda uma pompa real. Não é o nosso sistema de governo, então talvez é difícil para a gente imaginar como que é isso. Nós estamos vendo a televisão fazendo a maior propaganda do novo herdeiro real que vai nascer lá na Inglaterra, né? A expectativa lá é tão grande que nem com a tecnologia que existe hoje, eles não fazem o exame para saber se é homem ou mulher, porque eles querem essa expectativa para saber se ele vai dar continuidade à linhagem real. Nós fazemos isso, mas esse povo aqui, eles tinham na cabeça dele que esse rei deveria ser aquele rei estrondoso, aquele rei cheio de majestade, aquele rei que talvez viria cavalgando no cavalo, talvez branco, né? Como as histórias que a gente escuta, com a capa vermelha esvoaçante assim para trás, né? Sei lá como é que eles pensavam, mas com certeza não era igual a Jesus. E Jesus frustrou os planos dele. Da mesma forma, muitas vezes Deus vai frustrar os nossos planos. Eu coloquei aqui que muitas vezes Deus vai nos enviar o que nós precisamos em uma embalagem que nós não queremos. Vamos repetir isso juntos? Diga: muitas vezes Deus irá nos enviar o que precisamos em uma embalagem que não queremos. Isso aconteceu com esse povo. Eles rejeitaram a embalagem, com todo respeito aqui, irmãos. Jamais quero aqui depreciar a pessoa do Senhor Jesus. Mas eles desprezaram a embalagem de todo aquele poder que Deus havia mandado para eles. Havia uma expectativa tão grande no coração deles de receber um rei. E não dá tempo da gente fazer um paralelo. Isso eu vou fazer na minha célula, assim que eu voltar de férias. Então se você quiser saber, pode ir lá na minha célula, toda quarta-feira, às 20 horas. Eu vou fazer um paralelo sobre o primeiro rei que o povo pediu e Jesus. E nós vamos então eu vou traçar junto com os meus discípulos ali, o que é que o povo esperava como um rei, e por que eles se escandalizaram com Jesus então. Porque Jesus veio quebrando todos os paradigmas daquela época. Agora veja bem, será que isso acontece conosco também? Será que muitas vezes, hoje, essa semana, esse mês, Deus não está mandando o que você precisa, mas numa embalagem que você não quer engolir? Será que muitas vezes Deus não está usando desculpa também a analogia aqui, uma embalagem da irmandade local aqui, de um irmão, de uma irmã, para te abençoar, para falar com você, e você fala assim: dela eu não aceito como palavra de Deus. Se fosse pelo menos do fulano, eu até aceitava, mas pode alguém ser usado por Deus como ele? Eu quero te dizer uma coisa: se Deus quiser usar uma mula para falar com você, Ele vai falar. Amém. E pode ser que Deus esteja usando pessoas tão preciosas que estão perto de você, para talvez te dar direções que você tem precisado tanto, mas você tem rejeitado, porque no seu coração não é a embalagem que você queria, não é a forma que você queria ouvir de Deus. Então nós vamos ver, irmãos, e eu quero atentar aqui para um detalhe que talvez você até leu o texto de Marcos, porque Marcos ele traz isso com uma tônica maior, mas a gente vai ver então que essas pessoas lá daquela região, elas de uma certa forma, elas desonraram então a pessoa de Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado.
pode ser que essa pessoa se torne um dos líderes mais proeminentes do Brasil nos próximos anos. Pode ser que Deus levante essa pessoa para revolucionar a história da igreja brasileira. Você crê nisso? Então olhe bem nos olhos dele e fale: eu não vou te desprezar mais. Você já parou para pensar nisso? Que da mesma forma como um povo uma vez rejeitou aquele que se tornou o rei dos reis, você também pode estar desprezando uma pessoa que vai ser tremendamente usada por Deus nessa geração? Porque eu creio que nesses dias o Senhor estará levantando homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Homens e mulheres que farão diferença nessa sociedade, porque eu creio que Deus vai resgatar o poder da igreja. Creio mesmo, irmãos. Eu creio que a igreja vai ter o seu valor resgatado. Eu creio que a sociedade vai vir buscar na igreja a resposta, a solução para os problemas que assolam a nossa sociedade. E se nós tivermos um coração como o que nós vamos ver aqui, nós vamos ter respostas para oferecer para a sociedade. Nós vamos ter soluções, sim, porque nós temos um Deus vivo e poderoso. Amém? Mas aí nós vimos então que esse povo, de uma certa forma, eles desonraram a pessoa de Jesus. Eles, com palavras bem cotidianas nossas aqui, eles disseram: quem você pensa que é? Quem você pensa que é para pegar um livro e propositalmente abrir numa passagem que quer dizer promessas a seu respeito? Quantos aqui já começaram a conversar com alguém e começou a falar: olha, eu creio nessa palavra de Deus como para mim, e a pessoa te olhou com certo desdém? Você já passou por isso? Quando você foi compartilhar com alguém: olha, eu creio que a palavra de Deus que está falando aqui é para a minha vida e vai se cumprir. Aí a pessoa vira para você e fala assim: você está achando que Deus vai perder tempo com você? Em outras palavras, é isso que eles quiseram dizer aqui. Você está achando, Jesus, que você é esse cara? E aí eles foram se lembrando: olha, ele é o irmão, ele é aquele que trabalhava lá com o pai na marcenaria lá, é aquele que fez os móveis da minha casa. Ele está achando que ele vai sair dali. Feche os seus olhos e diga assim comigo: eu creio que o Senhor tem para mim coisas grandiosas, tremendas, e eu viverei as promessas de Deus para a minha vida. Amém? Você pode dizer amém por isso? Uma coisa, não sei se isso acontece aqui, mas sempre o pastor dos outros que é melhor do que o pastor da igreja local, né? Não sei se o pastor vive isso aqui, mas às vezes a gente vai conversar com alguém, aí aquele alguém tem a coragem de olhar para você e fala assim: ouvi uma palavra tremenda, aquele pastor lá, ele é fantástico. É só o pastor de lá que é fantástico, o pastor de cá é nada. Porque parece que as pessoas, elas estão em busca de algo realmente extraordinário. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que está em busca de palavras sobrenaturais, tremendas, poderosas, mas não quer praticar a palavra simples, pequena, humilde, que muitas vezes sai desse púlpito aqui. Eu não estou dizendo que é o caso de vocês, até porque eu nunca vi o pastor Gustavo pregando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: do que adianta sair à procura de palavras tremendas, sobrenaturais, e elas existem, se você não quer no fundo praticar a palavra de Deus, que já está escrita e determinada para você? Porque é muito fácil, irmãos. É muito fácil sair em busca de palavras poderosas, que faz a gente arrepiar até o cabelo do nariz. Mas eu quero praticar essa palavra que eu ouvi? Eu quero viver esse evangelho que diz tudo aquilo que eu devo viver?
Porque tem gente que está em busca hoje de coisas diferentes para a igreja. E eu quero te dizer que Deus não tem coisas diferentes para a igreja. O que Deus tem são coisas que já foram escritas e determinadas. E o problema é porque a igreja não quer cumprir o poder da palavra. É isso que acontece hoje. Porque hoje nós estamos vendo jovens vindo para a igreja querendo um evangelho diferente. Jovens querendo contextualizar a Bíblia para a modernidade. Semana retrasada me perguntaram na célula o que eu achava de uma pessoa só usar a Bíblia no telefone, no celular. Eu falei, olha, eu não sou contra, desde que eu use ela no telefone, porque eu tenho vergonha de carregar uma Bíblia desse tamanho. Porque se você usa ela no celular, porque no fundo você tem a vergonha de passar pela rua e os seus amigos vão ver que você está indo para a igreja, aí eu questiono. Mas Gil, se não há isso, não há problema de você usar o seu celular também para carregar uma Bíblia. Até porque talvez você possa ter oportunidades que você não teria sem a Bíblia. Mas a gente está vendo hoje uma juventude chegando para a igreja, que vivenciou muitas coisas no mundo e estão querendo mudar princípios que são imutáveis. E nós vemos hoje pastores querendo agradar a muita gente na igreja, porque se não agradar vai perder as pessoas da igreja. E eu quero te dizer algo aqui, diante de Deus. Eu perguntei para ele, você quer que fale sobre o quê? Ele falou, sobre o que você quiser. E ele me convidou, acho que há 1 mês, 2 meses atrás. Então não tem nenhum acordo aqui para me dizer ou A ou B. Eu só acredito que eu estou aqui por uma ordem de Deus. E Deus tem uma palavra para você. Amém? Volte a sua Bíblia lá no livro então de Marcos. Pastor, até aqui, ó. Cuidado que você vai falar. Não, mas normalmente é. Normalmente nós vamos até 10 horas, até 7h30. Então até 9 horas. Marcos capítulo 6. Acharam, hein? É o mesmo texto que nós lemos, mas agora eu quero ver se você prestou atenção num detalhe. O que me chamou a atenção nesse detalhe há um tempo atrás, e eu tenho ruminado essa palavra porque eu creio que chegou um tempo de Deus restaurar isso no meio da igreja, é esse versículo 5 do capítulo 6 de Marcos. Não pôde fazer ali nenhum milagre, diga nenhum, se não curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Olha que cena interessante, irmãos. Jesus pega um texto da palavra de Deus e ele lê, e querendo alcançar um objetivo, ele queria mostrar para as pessoas, olha, eu fui escolhido, eu tenho a unção sobre a minha vida, mas ele não pôde fazer aquela palavra se cumprir na vida dele. Nesse momento aqui não. A Bíblia fala, e o livro de Lucas não se preocupou em dar esse registro dessa forma, por isso que eu faço questão de ler os dois, mas aqui Marcos está dizendo, olha, nenhum milagre Jesus pôde operar naquele dia. Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, nós estamos falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele chega num determinado local e ele não é permitido, ele não consegue liberar a unção dele para operar nenhum milagre. Terrível, não é, irmãos? Ou seja, a desonra bloqueia a manifestação do poder de Deus. Um coração que não honra a Deus impede o fluir do Espírito de Deus na sua vida e na vida da igreja. E talvez Deus está desesperado para te abençoar, mas você não está aceitando a embalagem que Deus está mandando.
Eu vou explicar isso de uma forma muito estranha, só para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Alguns anos atrás, a minha esposa passou por uma enfermidade. E até hoje nós estamos caminhando num processo de treinamento, de tratamento dessa enfermidade dela. E nós achávamos que Deus era obrigado a fazer de outra forma. E nós começamos a orar pela cura dela. E passamos pelo departamento de capetologia da igreja, que tem? O bispo Eurípides vem aqui, né, e faz um arrastão, né? Irmãos, e nós não detectamos nada de errado, nem na minha vida, nem na dela. Consequência, fomos parar na mão de médicos, e ela foi obrigada então a tomar um medicamento que nós achávamos até então que não era para ela tomar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre Deus vai te responder da forma como você quer. Nem sempre Deus vai manifestar como você quer. E às vezes nós chegamos para a igreja com tantas coisas já acumuladas na nossa mente, que nós achamos que Deus é obrigado a nos abençoar. E eu quero te dar uma notícia aqui que talvez você vai se escandalizar comigo. Deus não é obrigado a te abençoar. Porque a maior prova de amor que Ele poderia dar para você, Ele já fez na cruz. Ele morreu por você. Ele até pode, e Ele até quer te abençoar, te curar, te fazer prosperar, mas Ele não é obrigado a fazer isso. Só que muitas vezes nós achamos que a resposta de Deus tem que vir na embalagem que nós queremos. E aí você traz isso para dentro da igreja. Nós achamos que a igreja tem que ser do jeito que a gente quer. Nos últimos estudos que eu dei para os meus discípulos, alguns deles ficaram bem irados comigo, porque eu falei, olha, se a nossa igreja local, Fama, está do jeito que está, com os problemas que tem, a culpa é sua. Não é do pastor, não é do fulano, é sua. Porque eu tenho trabalhado com os meus discípulos, eu tenho dito a seguinte coisa para eles. Eu acredito que se esse grupo que se reúne aqui toda quarta-feira se tornar praticante da palavra de Deus, nós podemos revolucionar a nossa igreja local. E o mesmo eu digo para vocês. Se você começar a praticar palavras que têm sido liberadas desse púlpito aqui, essa igreja não vai ser mais a mesma. O problema é porque nós só queremos ouvir, mas não queremos praticar. Porque essa palavra que diz que o Espírito de Deus está sobre mim, quantos não gostariam de ouvir uma expressão como essa? Deus traz uma profeta aqui e sem te conhecer, vira para você, olha, Deus está mandando dizer que o Espírito dele está sobre você, e nesses dias ele vai te usar para abençoar, e você fica todo arrepiado, e acha bom, e começa a falar, nosso culto hoje foi maravilhoso. Aí você vai ler a sua Bíblia em casa, e vai ter um outro profeta falando com você, porque a Bíblia é cheia de palavras de Deus, amém? E a Bíblia fala para você, aquele que não tomar a sua cruz e negar a si mesmo, não é digno de mim. Aquele que não der a outra face para o seu irmão, também não é digno de mim. Aquele que não andar com ele a segunda milha, porque é esse o evangelho que eu creio, irmãos. Pode não ser o evangelho que muitos estão pregando por aí, porque hoje as pessoas estão preocupadas muito mais em ter algo do que em ser algo para Deus. Porque essa mesma Bíblia, que se você abrir ela, e talvez sem ter ninguém para apontar o dedo para você, vai dizer, é importante que ele cresça e que você diminua. Glória a Deus. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É na sua vida que ele quer destruir as obras do diabo. E o Espírito de Deus de repente está falando com você coisas tão tremendas, mas não está na embalagem que você quer. Não está na boca de um profeta todo poderoso que faz o povo gritar e saltar, e aí você não acredita como sendo uma palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 1.
De repente você começa a orar e pedindo a Deus: Senhor, eu queria tanto ter uma felicidade, eu queria tanto ter uma alegria que só o Senhor pode dar, eu queria tanto ter uma vida nova, mas o Senhor não fala comigo. E você vem para a igreja querendo resposta, você vem para a igreja querendo uma palavra de Deus, mas Deus não fala nada com você do jeito que você quer. Aí você pega a sua Bíblia no livro de Salmos 1, que diz assim: bem-aventurado, feliz é o homem, a mulher que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aí Deus está falando com você, mas não é na embalagem que você queria, e você acha que isso aqui não é palavra de Deus para você. Irmãos, esse ano, o tema do nosso ministério é reavivados pela... Você precisa deixar a palavra entrar na sua vida. Essa palavra precisa começar a penetrar em você e produzir mudança de vida em você. Sabe por que a sociedade lá fora hoje não acredita mais na igreja? Porque a igreja não está sendo transformada pelo poder da palavra. E eu vou dizer aqui o que eu disse para os meus discípulos, e depois o pastor Gustavo se encarrega de consertar a bagunça. Mas eu acredito que uma pessoa que aceita Jesus, mas não tem uma vida transformada pela palavra, eu questiono se ele foi salvo mesmo ou não. Porque é muito fácil levantar a mão aqui na frente e falar: eu quero Jesus, e achar que a partir daquele momento você já é crente, que vai para o céu e que tem a vida eterna. Mas você não quer mudar de vida. As pessoas que estão ao seu derredor sabem que você mudou de vida desde quando você começou a passar a frequentar a igreja? Elas falam isso? Ou será que a seu respeito elas costumam dizer: eu não sei o que essa igreja lá faz, mas eu não vejo nada de diferente nele? Eu comecei a questionar isso, irmãos, um dia que eu ouvi um jovem dizer o seguinte: eu não volto aqui mais não, porque aqui não tem nada de diferente do que eu vivo lá no mundo. Isso me doeu, isso me sacudiu, porque ele falou: olha, até festa dentro da igreja de igual o mundo hoje está tendo. Eu não estou aqui questionando as coisas que são feitas, porque eu lá na Fama faço. Já fizemos festa do cabelo louco, já fizemos festa de muitas coisas, mas a presença de Deus tem que estar lá. Deus tem que estar presente. Aí eu te pergunto: é fácil ou não é jogar a culpa no pastor ou nos líderes da igreja? É ou não é, irmãos? É fácil ou não é chegar no final do culto e falar: hoje o culto não foi bom porque o pastor não deve ter orado bem durante a semana? E você? O que você tem feito da sua vida devocional com Deus? Eu quero falar de coisas simples hoje. O que você tem feito com o seu relacionamento com Deus? Você lê a Bíblia todos os dias? Eu fiz questão de trazer a minha aqui, ó. Quantos aqui pegaram isso aqui no começo do ano? Está em dias? A minha está aqui, ó. Porque eu tenho que dar exemplo. A minha família dá exemplo. Eu tenho 2 filhos. Um de 11 e um de 7 anos. 8, né, amor? 8 anos. Eles acordam todo dia às 5:50 da manhã para ler a Bíblia. Você lê todo dia? Porque isso é honrar a Deus. Você ora? Ou você quer que o pastor imponha as mãos por você e ora? Ou será que você é daqueles que pega a Bíblia no dia de ir para o culto e leva ela para a igreja? E essa palavra aqui é principalmente para os jovens que estão me olhando com essa cara de peixe morto. Porque nós, nessa idade, nós somos danados para questionar, mas somos terríveis para tomar uma decisão na vida. Sabe a conclusão que eu chego, irmãos? Tem um mundo lá fora querendo ver Deus nas suas palavras, nos seus olhares, nas suas roupas.
nos comentários que você faz. Esses dias eu dizia lá na Fama, porque lá na Fama os dizimistas, quando eles vêm, eles passam no meio de um corredor de pastores. Tem hora lá que a gente não sabe onde põe a mão nas irmãs, porque elas vai com os vestidos, tomara que cai, e eu não tenho coragem de pôr a mão. Aí eu te pergunto, qual é a diferença desse tipo de pessoa para uma pessoa que está lá no mundo? Há alguns anos atrás, e talvez há muitos anos atrás, você via uma mulher dentro de um ônibus, dentro de um supermercado, dentro de qualquer outro lugar, você falava, aquela ali é crente. Era ou não era? Hoje é assim? Não. Esses dias nós fomos orar, um rapaz, e assim, talvez eu vou parecer muito radical aqui, mas um rapaz de bermuda e sandália havaiana lá entregando o dízimo. Irmãos, eu tenho uma certa dificuldade com isso. Eu não quero aqui criar nenhuma lei, não. Até porque eu não estou na minha casa, apesar da liberdade. Mas eu acho que para Deus você tem que ir com a melhor roupa. O mais bem vestido que você puder. E o mais decente possível. Continuando. Diga assim comigo. A honra respeita o poder de Deus. Nós vamos ver então, irmãos, que o simples fato daquelas pessoas não verem em Jesus o Messias impediu Jesus de operar milagres. E eu quero te fazer uma pergunta, e essa pergunta eu faço não é para essa igreja especificamente, é para a igreja brasileira. Será que Deus tem sido impedido de manifestar a glória dele no nosso meio, porque nós não temos desonrado o Senhor? A Bíblia fala que Deus, ele despreza um grupo de pessoas, quando ele fala assim, olha, essas pessoas me honram com os lábios, mas o seu coração está longe. Tem muita gente que está vindo hoje para a igreja, mais como um desencargo de consciência. Nós temos hoje uma categoria que há muitos anos atrás nós não tínhamos, que é de evangélicos não praticantes. Hoje nós temos essa categoria de evangélicos não praticantes. O que é isso? Ele vai na igreja, mas ele não pratica a palavra de Deus. E hoje um outro grande número de jovens principalmente que tem crescido, ex-evangélicos. Será por quê, irmãos? Será que não está faltando honra no nosso meio? Será que não está faltando nós pegarmos a palavra de Deus e dizer, Senhor, como igreja do Senhor, nós vamos cumprir o nosso papel? Porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas que igreja é essa que não vai permitir que o inferno venha e corrompa a igreja? É a igreja que sabe do seu poder, é a igreja que sabe do seu papel, é a igreja que sabe do chamado para o qual ela existe, que ela veio para trazer liberdade aos cativos. Você tem feito isso como igreja? Porque, irmãos, se você mudar de atitude e um for influenciando o outro, você consegue imaginar o que vai ser dessa igreja no próximo ano? Consegue, irmãos? Você consegue imaginar que se essa igreja se conscientizar de que as pessoas de Piracanjuba precisam ver Deus em você, isso daqui vai se tornar um palco da manifestação da glória de Deus. As pessoas vão começar a entrar por aquela porta, não querendo ver você, mas querendo ver o que Deus fez na sua vida. As pessoas vão querer ouvir o grito de Deus que tem ecoado da sua vida. Mas isso tem que acontecer fora da igreja, porque ser crente aqui na igreja é a coisa mais fácil do mundo. Sentar aqui e dar uma de crente é muito fácil. Eu quero ver você ser crente amanhã, na segunda-feira, que é segunda-feira para todo mundo.
Eu quero ver você ser fiel à palavra de Deus. É na hora que você está lá com o seu chefe, é na hora que você está lá com a sua família, é na hora que você está lá perto dos seus amigos, aonde eles esperam uma atitude diferente sua, e eles vão escandalizar, porque você está dizendo: olha, eu não faço parte desse mundo, mas eu sou enviado de Deus a esse mundo. Eles querem isso. Deixa eles escandalizarem, deixa eles ficarem doidos com você, mas manifeste a glória de Deus aonde você for. Você pode dizer amém por isso? É isso que o mundo lá fora quer. Eles não querem uma igreja grande, eles não querem uma igreja que simplesmente reúne milhares de pessoas, eles querem uma igreja que fale com eles lá fora. E infelizmente, irmãos, a própria igreja foi contaminada por uma má influência de vários líderes que por aí surgiram. Líderes que se preocuparam só com dinheiro, líderes que se preocuparam com o status, líderes que se preocuparam em ser melhores do que as pessoas. E nós estamos assistindo a um Papa que está sendo levantado agora, um Papa que está abrindo mão de luxos, de regalias, e que está crescendo na boca do povo. E talvez está chegando a hora da igreja começar a dizer: olha, nós temos o poder de Deus para oferecer para a sua vida. No dia 14 de junho, eu e a minha esposa fizemos o casamento do filho de uma inspetora lá da escola. A inspetora que fiscaliza a escola. E ela virou para mim e falou assim: quanto que você cobra para fazer o casamento? Eu falei: a única coisa que eu quero é que o seu filho venha nos visitar. Ela falou: mas você não vai cobrar nada? Eu falei: não, eu só quero que ele venha nos visitar. Aí ela falou assim: ai, pelo amor de Deus, traz ele para a igreja, porque ele precisa muito de vir para a igreja. Eu falei: e você também. Porque essas pessoas foram contaminadas por gente que começaram a valorizar muito mais o ter do que o ser. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você que Deus quer levantar uma igreja que reconhece o seu papel, que sabe do seu chamado e que está aqui para dizer que venha a honra de Deus no nosso meio, que venha a honra do Senhor no ambiente dos nossos cultos, para que Deus possa manifestar milagres no nosso meio. Você quer um milagre na sua vida? Quer? Se você quer um milagre na sua vida, comece honrando a Deus em todos os aspectos. E aqui a gente poderia enumerar uma série de situações para você fazer isso. E eu quero falar, por último, sobre esse texto, Mateus capítulo 10. Mateus 10, 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Entre muitas outras coisas que nós poderíamos falar aqui desse texto, Jesus está dizendo: olha, cada um tem o seu papel. E você precisa reconhecer cada um no seu papel. Essa igreja aqui tem pessoas maravilhosas, tem pessoas preciosas, que Deus escolheu a dedo e trouxe para cá. Agora você precisa respeitar essa pessoa na individualidade dela. Essa pessoa faz parte junto com você do corpo de Cristo. Essa pessoa, ela não é nem mais nem menos importante do que você, ela apenas tem um papel diferente do seu. E o que nós vemos hoje é as pessoas querendo colocar todo mundo no mesmo pacote e achar que todo mundo tem que ser igual, e não é. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala: você é muito importante, você faz falta. Fala para ela assim: olha, não deixe de vir na igreja não,
Porque o dia que você não vem, o culto não é mais o mesmo. Amém, irmãos? Você crê nisso? Se você não vier no culto domingo que vem, ele não vai ser a mesma coisa. Porque Deus fica aqui esperando, e com certeza, eu não sei se aqui é igual a maioria das igrejas, tem aqueles que só sentam no mesmo lugar. É ou não é verdade? Aí Deus chega aqui e ele fica olhando, esperando você vir para sentar no seu lugarzinho de sempre. E ele está dizendo: olha, hoje eu tenho que falar algo especial para ele. Hoje eu tenho que fazer o pastor dar uma voltinha assim, só porque eu preciso alcançar o coração dele. Hoje eu tenho que fazer o pastor falar algo assim com mais força, só porque ele precisa entender que é para ele que eu estou falando. Eu não sei se você já passou por essa situação, a sensação de que só tinha você no culto. Parecia que o pastor estava falando só para você. Amor, irmãos, isso é amor demais de Deus. Sabe o que é isso? Deus está dizendo para você: ainda que tivesse só você nesse culto, eu falaria da mesma forma. É isso que Ele está dizendo. Se fosse preciso eu mudar a palavra do pastor por sua causa, eu faria isso, porque você é importante. E o que o Senhor está dizendo para mim e para você aqui nesse texto: olha, é profeta, é justo, é evangelista, seja o que for, você faz falta no corpo de Cristo. Você faz falta. Não venha para a igreja achando que você é mais um no meio da multidão, não. Ah, mas o pastor nem lembrou de mim, ele nem me cumprimentou na hora que ele passou por mim. Não liga para isso não, irmãos, porque às vezes o homem falha mesmo. E a Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Mas creia que aqui é o seu lugar. Creia que Deus te plantou aqui porque Ele tem algo tremendo para realizar através da sua vida. Creia que você tem algo para fazer aqui que ninguém mais vai conseguir fazer melhor do que você, porque você é especial. Isso aqui não está aqui nos meus planos aqui, eu deixo você ler. Talvez Deus está dizendo isso porque você não queria voltar mais. Talvez Deus está me mandando dizer isso porque você estava pensando em abandonar o barco. E o Senhor está dizendo para você: seu lugar é aqui. É aqui que eu te quero. É aqui que você vai ser feliz. Tem lugares melhores, pode até ter, mas não vai ser tão bom para você como é aqui. Porque o Senhor te plantou aqui e Ele quer que você seja uma árvore frutífera aqui. Ele quer que você dê os seus frutos aqui. Não sai daqui não. O melhor lugar para você é aqui. E o Senhor está dizendo para você: olha, eu tenho tanta expectativa a teu respeito. Eu tenho tantos sonhos a alcançar com a sua vida. Eu tenho tanta vontade de que você saia dessa passividade. Eu tenho tanta vontade que você saia desse marasmo, porque chegou a sua vez. E o Senhor está dizendo: olha, eu estou olhando para você e eu acredito tanto que chegou o seu momento. Chegou a hora de você romper. Chegou a hora de você triunfar. Chegou a hora de você reinar junto comigo e de manifestar a minha glória por onde quer que você for. O Senhor está descortinando a sua vida aqui hoje. E o Senhor está dizendo para você: eu te escolhi. Quando você ainda estava no ventre da sua mãe, eu fui lá e eu te separei e eu te escolhi para que você fosse meu. Tu és meu, tu és meu. Eu te comprei com preço de sangue e eu te separei para que você seja um objeto de louvor nessa terra. Se você crê que é para você que Deus está falando, recebe essa palavra como uma palavra de Deus. E comece a determinar no seu coração: Senhor, eu vou começar a te honrar com tudo aquilo que eu tenho, com todas as forças, com todo o meu tempo, com toda a minha vida, porque eu quero ver milagres acontecendo na minha vida. Eu quero ver milagres acontecendo na minha casa. Eu quero ver milagres acontecendo na minha família, na minha igreja. Eu não quero que o Senhor seja impedido de operar milagres. No que depender de mim, eu vou te honrar, mas milagres
Milagres vão acontecer nessa casa. Você crê nisso? Primeira João 4:20. Primeiro livro de João, lá perto de Apocalipse 4:20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Fique de pé aí no seu lugar. Você vai abraçar uma pessoa que você não tem muita liberdade. E você vai ser sincero, você vai dizer, meu irmão, que Deus me ensine a te amar como você merece. Faça isso agora, rapidinho. Procure alguém que você não tenha muita liberdade. Esposa e esposa não vale, primo com primo não vale. E diga que eu possa te amar, que eu possa começar a amar você do jeito que você merece. Recebe esse abraço aí, um abraço caloroso, e diga, Senhor, eu creio que esse abraço é para mim. Eu creio que esse abraço é aquilo que eu precisava para o dia de hoje. Amém? De pé ainda, vamos ler João capítulo 13. João capítulo 13. Ora, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Podem sentar, irmãos. Nessa ocasião aqui, nós precisamos fazer menção um pouco da cultura daquela época. A cultura daquela época, por causa do tanto que eles andavam e caminhavam, e o tipo de sandália que eles usavam, era costume que cada casa, principalmente aqueles que tinham uma posse maior, eles tinham o servo, que era aquele que fazia todo o trabalho da casa, mas ele tinha um que era chamado servo do servo. Esse servo do servo, ele tinha uma única obrigação, que era assim que chegasse um visitante, ele pegava a bacia,
despejava água na bacia, lavava os pés daquele visitante e enxugava os pés com a toalha. Essa era a função dele. Esse servo do servo não tinha outra obrigação, ele não fazia outra coisa a não ser lavar os pés quando chegava em casa. Nessa ocasião aqui, então, a gente vê Jesus, e aqui é uma parte minha agora. Talvez Jesus chegou na casa que foi preparada a ceia ali, e como ele não viu ninguém tomando iniciativa de fazer aquilo que era cultural, que era comum daquela época, talvez ele não viu ninguém se mobilizando para fazer, e talvez ele esperasse até que os seus discípulos fizessem isso. Mas Jesus queria ensinar aqui um princípio para os discípulos, então ele foi lá e tomou a iniciativa. E aqui eu quero dizer também mais uma coisa para a igreja. Quando uma igreja é formada por pessoas que tomam a iniciativa, isso alegra o coração de Deus, e a presença de Deus se manifesta. E Jesus então quis ensinar para os discípulos: olha, não importa o cargo que você ocupa. E muitas pessoas pensam que quando lê essa passagem aqui, isso aqui é o papel do pastor servir os irmãos. E o pastor já serve os irmãos semanalmente aqui na igreja, expondo a palavra, cuidando e tudo. Mas esse é um papel de qualquer cristão, que é o de servir um ao outro. Você honra uma pessoa quando, não importa qual é a posição social que ela ocupa, você vai lá e faz algo que talvez pareça simples, mas que tem muita importância, que é o de oferecer aquilo que Deus te deu. O que Jesus então quis ensinar para eles é o seguinte: olha, eu quero ensinar para vocês, para que vocês deem continuidade por onde quer que vocês forem. Sirvam uns aos outros, ajude uns aos outros. Por isso eu quero dizer para você: não ande sozinho, não viva sozinho na igreja. Porque se fosse para nós vivermos sozinhos estando na igreja, não precisava de igreja. Igreja é um lugar de comunidade, é um lugar de você procurar fazer amizade, de você procurar andar com irmãos. E talvez você está no meio de um tanto de gente como esse, e você se sente tão só. E o que o Senhor está te dizendo nessa noite é: abra o seu coração para receber amor. Conhece pessoas que não gostam de receber amor? Conhece? Conhece pessoas que não gostam de receber tratamento? Parece que elas já foram tão feridas pela vida que elas não aceitam ninguém vir servir elas. Aceite alguém servir você aqui na igreja. Mais do que isso, seja você o primeiro a servir aquele que entra por aquela porta. Não espere o pastor pedir para você, não espere um líder pedir para você, não. Chegue para a pessoa e fala: no que eu posso te ajudar? Talvez tem pessoas que veio aqui nesse culto hoje como um desespero, e talvez você disse: olha, se Deus não fizer algo na minha vida hoje, eu não sei o que vai ser amanhã. E talvez um abraço, talvez um sorriso, talvez um cumprimento diferenciado, talvez uma oração, muda a história dessa pessoa. Quer ver? Quantos aqui sentem essa necessidade de receber uma atenção? Levante a sua mão. Pode levantar. Tem. Sempre tem. Fique de pé, vocês que levantaram a mão, por favor. Alguém pode ir até essas pessoas e dar um abraço bem forte nelas? Abraço mesmo. E dizer para ela: você é especial, você é importante.
Se você queria ganhar um abraço, você perdeu a oportunidade, não ficou de pé. Aí, agora não abusa não. Diga assim comigo: a melhor forma de eu honrar a Deus é crer no poder de Deus. A melhor maneira de você honrar o Senhor é você crer que Ele tem poder na sua vida. É você fazer diferente do que aquele povo fez lá com Jesus. É você dizer: Senhor, eu creio, ainda que tudo diga não, eu creio que o Senhor reina para sempre, que o Senhor é Deus poderoso, que vence todas as batalhas. Eu creio que o Senhor é o Deus forte, aquele que vence as minhas batalhas. Eu creio, por isso o Senhor pode vir e pode fazer o que o Senhor quiser. Dê espaço para o Senhor na sua vida, meu irmão. Creia. Talvez o que está faltando para você é deixar essa dureza de coração e passar a crer mais no poder de Deus. Ele pode todas as coisas. Você crê nisso? Você crê que Deus pode mudar a sua história? Quantos aqui visitam essa igreja pela primeira vez? Levante a sua mão aí. Tem alguém? Sejam muito bem-vindos. Quem sabe Deus trouxe você aqui para você perceber o tanto que Deus tem uma atenção especial para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Avalie como tem sido a sua vida. Avalie como você tem clamado, talvez aí dentro do seu coração, por milagres. Talvez lá no íntimo do seu coração você tenha dito: Senhor, como eu gostaria de ver uma manifestação do Senhor na minha vida de uma forma tão diferente. Talvez lá no fundo você tenha clamado e tenha dito: Senhor, como eu gostaria que a minha vida fosse diferente. Como eu sinto necessidade de que algo novo aconteça na minha vida. E o Senhor está dizendo para você: olha, comece me honrando. Comece colocando a Deus acima de qualquer coisa na sua vida. Tome uma decisão aqui nessa noite de dizer: Senhor, eu creio que no meio dessa igreja tem pessoas preciosas que o Senhor tem colocado no meu caminho. E que podem ser embalagens que o Senhor tem usado para trazer tudo aquilo que eu preciso. Por isso eu não vou desprezar, por achar que não é aquilo que o Senhor tem para mim. Comece a dizer a partir dessa noite: Senhor, eu reconheço que existe unção neste lugar, existe presença de Deus neste lugar. Então eu decido honrar o Senhor nesta casa. Eu decido honrar o Senhor através das minhas atitudes, através do meu comportamento. Mas que o seu coração esteja queimando por uma vontade de ver o Senhor manifestando a glória dele neste lugar. Que no seu coração exista um clamor dizendo: Senhor, eu não quero outra coisa que não seja o Senhor operando milagres no meio da tua igreja, operando maravilhas no meio da tua igreja. Fique de pé. Feche os seus olhos. Sabe, irmãos, eu creio que Deus nesses dias pode fazer algo revolucionário na sua vida. Eu creio que o Senhor nesses dias Ele pode fazer coisas tremendas na sua vida, no seu ministério, na sua família, na sua casa. Tudo que o Senhor quer
é um coração que honre Ele de fato. Tudo que o Senhor quer é que você o honre acima de qualquer coisa. Talvez o que você está precisando é dizer: Senhor, eu preciso dar espaço para o Senhor na minha vida. Eu preciso deixar o Senhor reinar na minha vida. Pare de lutar com Deus. Pare de querer que Deus faça do seu jeito. Porque talvez o Senhor está querendo dizer para você: olha, eu estou te dando do meu jeito. Por isso eu queria orar por você que quer ceder, para você que quer abrir mão da sua própria vontade e dizer: Senhor, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Para você que tem desejado no seu coração ver uma manifestação sobrenatural do Senhor na sua vida. E se você percebe que é falta de um coração que honre o Senhor acima de todas as coisas, eu queria desafiar você a vir se entregar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a Ti. Faz do Teu jeito, faz da Tua forma, mas faz algo na minha vida. Não me deixa mais do jeito que eu estou. Eu quero ser o primeiro a vir aqui para o altar e a dizer: Senhor, em mim faça algo novo. Eu quero isso para a minha vida. Se você quer, vamos orar juntos. Se você quer isso para você, vem aqui na frente, sem se preocupar com quem está perto de você, apenas se preocupando em dizer: Senhor, eu quero algo novo para mim. Eu quero uma vida nova. Eu quero a presença do Senhor na minha vida. Eu quero um relacionamento com o Senhor diferente. Coloca a sua vida no altar do Senhor e fala: Senhor, eu estou aqui porque eu acredito que algo novo pode acontecer na minha vida. Pai, eu creio que o Senhor nessa noite está aqui fazendo coisas tremendas, sobrenaturais. Por isso, nesta hora eu oro pedindo que o Teu Espírito Santo, que conhece cada um aqui, conhece o coração de cada um, que o Senhor possa se manifestar no nosso meio aqui hoje, ó Deus. Se você quer ver a manifestação de Deus, comece a pedir. Comece a pedir para Ele e fala: Senhor, eu quero ver o Senhor nessa noite. Eu quero ver a Tua glória. Eu quero ver o poder do Senhor sendo derramado na minha vida. Fala isso para o Senhor. Não sou eu, não é ninguém que está aqui à frente, é você e Deus agora. Espírito Santo de Deus, quebra todas as cadeias nessa hora, quebra todos os grilhões e opera agora, Senhor, sinais e maravilhas no nosso meio, em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu abro agora no mundo do Espírito o liberar da Tua unção, o liberar, ó Deus, o Teu poder neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, nós tributamos ao Senhor honra, glória e majestade, e nós dizemos: Senhor, pode vir, porque aqui não tem um povo que quer apenas, ó Deus, honrar ao Senhor com os lábios, mas existe um povo, ó Deus, que com o coração quer de fato ver a Tua glória se manifestando no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu oro pedindo para que o Teu Espírito Santo comece a tocar agora, Senhor, no mais íntimo, no mais profundo de cada uma agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, manifeste o Teu poder, manifeste a Tua glória, Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Espírito Santo de Deus, eu oro pedindo que o Senhor comece, ó Deus, a agir no coração de cada pessoa que está aqui. Você pode colocar a sua mão no seu coração aí, e você pode começar a dizer: Senhor, eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio que o Senhor pode me tocar nessa noite.